Olá, é com muito prazer que iniciamos mais um programa da TV FIB, Diálogos do Saber. Uma parceria entre a FIB e o Observatório da Educação, com o apoio da CAPES. A TV FIB, preocupada em disseminar o conhecimento de forma crítica e reflexiva, traz até você, telespectador, o contato com o mundo acadêmico das pesquisas, num diálogo simples, direto e objetivo. Toda pesquisa científica ela é necessária, pois os seus resultados contribuem para melhorar a vida em sociedade. A temática de hoje ela é muito interessante, mas muito complexa. Presente na mídia cotidiana, na novela Força do Querer, é a transexualidade. Para dialogar conosco, trouxemos a psicóloga e mestranda da pós-graduação em Educação Sexual da Unesp de Araraquara, que pesquisa a construção discursiva do corpo transgênero, Silvani Campos. Seja bem-vinda, Silvani, em nosso programa. Obrigada, Regina. Olá, muito obrigada pelo convite. A Silvani Campos, ela é psicóloga em Belém do Pará. Ela está bem distante daqui, pouco, não é? né? E então, para começar esse diálogo, eu gostaria que você começasse a falar um pouquinho para a gente do que é ser transgênero, porque a maior parte das pessoas confundem a palavra transgênero com travesti, com homossexualidade. O que é transgênero? Disforia de gênero? Certo. Então, realmente há uma grande confusão, assim, os termos eles vão se popularizando ao longo do tempo, né? A terminologia travesti, ela é muito mais utilizada aqui no Brasil. Então, em estudos fora do país, geralmente você não encontra esse termo. É um termo brasileiro. Antes, logo no início, quando surgiu essa nomenclatura, travesti era utilizado para falar dos artistas, né, que trabalhavam na noite, que faziam dublagem, não sei se você tem conhecimento. Sim. Dessas pessoas que trabalhavam bem antigamente, ali como, na por exemplo, ditadura. A Rogéria, que morreu há poucos dias. Surgiu logo nesse período, né, a categoria. Já a transexualidade, ela vem com uma discussão de gênero, que é assim, o transexual ou transgênero, né, que a gente costuma utilizar mais nas pesquisas, são aquelas pessoas que não se identificam com o gênero que é atribuído para elas no momento em que elas nascem. Então, por exemplo, se você tem uma mulher biologicamente, né, o XX, se construirá toda uma identidade em torno dela, do que ela será no futuro, né, dos papéis sociais de mulher que ela vai exercer, etc. Então, quando a pessoa nasce trans, ela não se identifica com todos esses papéis que são atribuídos a ela. Então, ela é uma pessoa transgênera, diferente da cisgênera, que é a pessoa que se identifica com esses papéis. Então, basicamente, seria isso. A disforia de gênero, ela vem como uma forma de categorização. Ela é feita através do Manual de Diagnósticos Internacionais, né, das Doenças Mentais, o DSM, que agora está na última revisão, DSM-5. E lá, eles utilizam esse termo de disforia para englobar todas as pessoas que apresentam um desalinhamento, digamos, né? Um desalinhamento da identidade. Então, você se vê de uma forma, mas o seu corpo se mostra de outra forma. Então, quando eles começaram a utilizar esse termo disforia, eles acabaram englobando todas as pessoas que não se viam da forma que o corpo aparentava dentro de uma questão patológica. A disforia estaria mais ligada a essa questão do diagnóstico. Mas você havia colocado que travesti e transgênero, né, são coisas diferentes e que a palavra travesti, ela é aportuguesada, ela é brasileira, ela não é um nome comum fora do país. Certo. Mas aqui dentro nós temos uma diferença entre o que é ser travesti do que é ser transgênero. Qual é essa diferença? Então, a grosso modo, ser travesti, se identificar travesti, você busca. É como se no seu dia a dia você não buscasse toda essa representatividade do sexo feminino.
Mas em algum momento da tua vivência, por exemplo, pessoas que trabalham à noite, geralmente as travestis, elas estão na rua, então elas estão numa situação de vulnerabilidade, grande parte delas estão na prostituição. Então, assim, é como se em um determinado momento da vida dela, ela busca aquele reconhecimento do sexo, do gênero, no caso, feminino. Mas no dia a dia, ela não se vê dessa forma. O transgênero seria justamente você se vê completamente daquela forma. Não há apenas um espaço da sua vida, um momento do seu dia que você busca aquele reconhecimento. Você se vê daquela forma, assim como você se vê mulher, você acorda mulher, você vive o seu gênero há 24 horas, a pessoa transgênera também. Essa seria, a grosso modo, né, a diferença entre a travesti e a mulher transgênera. A gente não usa muito esse termo travesti para homens trans ou para pessoas que buscam esse reconhecimento do sexo masculino, do gênero masculino, no caso. Interessante você colocar, quando a gente fala em transgênero, a gente tem dois tipos de transgênero, o homem trans e a mulher trans. Como funciona isso? A mulher trans, ela nasceu num sexo masculino, mas ela se identifica com o sexo feminino. Então, ela vai utilizar de diversas tecnologias para se inserir nesse meio feminino. Então, a transexualidade feminina seria isso. Uma pessoa que nasceu biologicamente homem, né, XY, mas que busca esse reconhecimento de gênero feminino. Hoje em dia, a gente tenta não focar muito nessa questão biológica. A gente fala muito mais uma pessoa que nasce com expectativas de gênero diferente do qual ela se identifica. Então, uma mulher trans seria uma pessoa que nasce com uma expectativa de gênero masculino, mas ela se identifica no gênero feminino. Um homem trans seria uma pessoa que nasce com expectativas de gênero feminino, mas que ela se identifica no gênero masculino. A sua pesquisa ela é feita em Belém. Isso. E ela é feita dentro de uma secretaria que é específica. Você pode falar por que essa pesquisa em Belém, qual a configuração da sua pesquisa, e você trabalha com homem trans e mulher trans, ou você só trabalha ou o homem trans ou a mulher trans? Como é que é a sua pesquisa? Fale um pouco dela. Então, eu desenvolvo a minha pesquisa, eu tive uma grande ajuda da Secretaria de Justiça e Estado dos Direitos Humanos lá de Belém, a SEJUDH, ou SEJUD, como a gente chama. E dentro da SEJUD tem uma gerência, que é a GLOS, que é a Gerência de Livre Orientação Sexual. E lá, o Roberto Paz, que é o Beto Paz, que a gente chama, ele me ajudou a entrar em contato com os participantes da minha pesquisa. Eu trabalho com homens trans. Eu resolvi trabalhar com homens trans porque eu visualizo que tem muitas pesquisas voltadas para o gênero feminino. Então, muitas pesquisas que abordam travesti, a transexualidade feminina, mas poucas pesquisas falam da transexualidade masculina. E aí, assim, sendo específica do meu estado, em Belém, me parece que as coisas demoram muito mais ainda para chegar. Essa discussão ela ainda é muito crua, digamos, né? Assim, primitiva em Belém. Então, até mesmo para que a gente possa discutir mais essa questão lá, eu achei que seria interessante fazer a minha pesquisa voltada ao público de lá. E o que você tem como objetivo dentro da sua pesquisa? Bom, o meu objetivo geral é compreender como que eles visualizam esse corpo deles, né? Como eles ressignificam isso. Então, são pessoas que nasceram com um determinado biotipo. E o que eles fazem para que eles consigam minimamente vivenciar esse gênero que eles buscam, o gênero masculino? Quais são as técnicas que eles usam no corporal, no caso, a hormonização, cirurgia, enfim. O que eles buscam, como que eles fazem para sobreviver a toda essa questão da identidade de gênero, né? Então, eu queria muito entender como tudo isso se dá voltado para esse público em Belém, já que a discussão lá, ainda por ser muito primitiva, a gente ainda vê que eles mesmos se reconhecem ainda, demoraram muito para se reconhecer como transgêneros, alguns dos meus participantes relataram isso. Então, enquanto aqui em São Paulo a discussão ela já está muito mais sendo
já é muito mais politizado, em Belém a gente ainda precisa falar muito sobre isso. Uma coisa interessante é que no mês passado a cidade de Bauru, né, ela foi pioneira na emissão de carteiras de identidade social. Foram já emitidas 11 carteiras. E lá no estado de Belém, como é que funciona? É claro que aqui as carteiras em Bauru, elas só são válidas em nível municipal, mas já é um grande avanço. E em Belém, como é que isso funciona? Ou as leis federais, como é que trabalham isso tudo? Então, tem um decreto que ele legitima, né, a utilização do nome social. Esse decreto ele é daqui, do estado de São Paulo. E através desse decreto, todas as instituições, principalmente as escolares, elas possuem a possibilidade das pessoas transgêneras utilizarem o nome social em escolas, universidades, pelo SUS, né? Então, em atendimentos do SUS, principalmente pelo SUS, tem uma facilidade maior de você já, para fazer uma consulta, por exemplo, você já pode tirar o seu cartão do SUS com o seu nome social. Você não precisa mudar o seu registro civil para ter o nome social, isso é importante, porque algumas pessoas acreditam que você só pode ser chamada pelo nome social se você juridicamente já tiver mudado o seu nome, mas isso não acontece. Da feita que você se identifica uma pessoa trans, você já pode fazer uso do seu nome social. E aí tem esse decreto e tem uma resolução que ela é nacional. Então, no país inteiro, essa questão do nome social deveria acontecer. Infelizmente, em alguns estados, demora mais para chegar essas políticas, nesse sentido, né, das pessoas se politizarem para buscar o nome social. E tem uma lei, que é um projeto de lei, na verdade, que é o João Nery, a lei João Nery, que busca fazer com que, independente de você entrar com uma ação de mudança de nome, você possa utilizar um nome social para exatamente tudo, assim como a gente usa o RG. Só que essa lei ainda não foi aprovada, ela ainda está tramitando. Então, Silvani, como eu havia colocado, essa questão ela é muito complexa. E essa complexidade se faz em vários níveis, desde o âmbito familiar, social, no ambiente das empresas, enfim, toda essa inserção desse transgênero dentro da sociedade, ela acaba barrando com vários problemas. Dentro da sua pesquisa e das pessoas com as quais você pesquisou, quais são os maiores problemas que essas pessoas enfrentam no âmbito familiar, no âmbito da saúde, no âmbito psicológico, psiquiátrico, enfim, social? Como essa complexidade aparece na sua pesquisa e nos seus pesquisados? Bom, como dado do meu projeto, eu tenho assim, um participante, por exemplo, ele relatou que ele morou durante algum tempo na rua, porque a família dele não aceitava a identidade dele. Então, assim, logo no início, para ele, essa questão foi difícil. Como ele falou, né, que por ele aparentar uma fisionomia muito feminina, e quando ele saía em eventos ou ia à igreja com a mãe, então as pessoas reconheciam ele como uma mulher que se vestia como homem. E essa foi a grande, assim, o maior preconceito que ele viveu, dentro e fora de casa. E tudo isso culminou com que ele não aceitasse o que estava sendo imposto para ele dentro de casa e acabou morando muito tempo na rua. Então, assim, eu acho que, principalmente nesse caso dele, é uma questão muito delicada, porque você não tem, além de você sofrer preconceito fora de casa, você sofre preconceito dentro de casa, e tem todas as questões das questões internas mesmo dentro de você, né? Das questões psicológicas, por exemplo. Ele fala que o maior medo que ele tinha era dele sair na rua e as pessoas se perguntarem: será que é uma mulher vestida de homem? E alguém confrontasse ele nesse sentido. Então, você imagina o que é você viver uma vida fugindo das pessoas, tendo que a todo momento se reafirmar ou se esconder para que não te colocasse nesse lugar de: será que eu sou de verdade? Será que eu sou de mentira? Então, eu acho que essa é uma questão muito importante da gente parar para pensar, que
como pessoas trans sofrem isso todos os dias na pele. Às vezes a gente se incomoda com, vou mudar aqui o nariz, vou colocar um silicone, vou mudar o corpo. Isso são coisas tão normais para pessoas cisgêneras, mas uma pessoa transgênera não pode fazer uma cirurgia de mastectomia, por exemplo, sem um laudo médico, sem um laudo psicológico. Então, para eles que não se encaixam dentro dessas normas impostas... Silvani, você tocou num ponto que é extremamente complexo, a questão da mastectomia, a questão da mudança, né, do sexo. Como é que isso funciona legalmente e como é que se dá esse processo? Tem algum dos seus pesquisados que já fez essa mudança, que já concretizou isso? Como é que isso apareceu? Sim, um dos participantes, ele já fez a cirurgia de mastectomia, retirou as mamas, né? E, bom, no caso dele, ele não fez pelo SUS. Em Belém, o ambulatório de transexualidade, ele vai fazer 2 anos. E pelo SUS, essa cirurgia só é... Você pode fazer uma cirurgia particular se você encontrar algum profissional que aceite. Geralmente é muito difícil, mas o SUS ele tem todo um processo que você tem que seguir para que você possa fazer qualquer intervenção, tanto a hormonal quanto a cirúrgica. Então, no caso dele, ele fez antes de entrar com o processo no SUS, ele conseguiu fazer antes. Qual é o tempo desse processo no SUS? Como é que funciona? Desde o momento, por exemplo, que uma pessoa transgênero, ela resolve fazer todas essas mudanças, o que ela tem que procurar, onde ela tem que ir, como é que ela tem que fazer, quais são os procedimentos pelos quais ela passa, quais as dificuldades que ela encontra nesse trâmite, nessa transição? Então, hoje você precisa de um acompanhamento de 2 anos, do psicólogo, do psiquiatra, do endócrino e de uma equipe inteira multidisciplinar. Para que, aí no fim desse processo todo de 2 anos, eles vão te dar um laudo e você vai poder entrar com o processo de fazer uma cirurgia. Quais são os profissionais da saúde que estão envolvidos dentro desse processo? Bom, tem muitos profissionais. Diretamente, tem o psicólogo, o fonoaudiólogo, o médico endocrinologista, o psiquiatra... Eu acho que, assim, da equipe direta seriam esses. Aí existem enfermeiros, técnicos de enfermagem, toda uma outra equipe de suporte para esses profissionais. E aí você precisa fazer o acompanhamento durante 2 anos e é essencial que você tenha um acompanhamento psicológico, pelo SUS é essencial que você tenha esse acompanhamento. Então, após esses 2 anos, aí eles vão fazer uma avaliação e vão dizer se você pode ou não fazer uma cirurgia de, como eles chamam de redesignação, que é um termo até complicado de se dizer, mas é o termo utilizado. Redesignação sexual. Redesignação Redesignar. Sexual. Redesignar. Seria. E aí, assim, em Belém do Pará, o meio que você faz isso, você entra em contato com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, a SEJUD, e lá na gerência da GLOS eles vão te dar essa orientação melhor. Mas também você pode entrar em contato, por exemplo, com o ambulatório trans, diretamente, e lá eles já vão te dar todos os procedimentos que você tem que fazer. Aqui em São Paulo, eu não sei muito bem como funciona, mas eu acredito que deve ser mais ou menos a mesma coisa. Você tem que procurar uma unidade básica de saúde e lá eles vão te orientar melhor, porque todo esse processo é pelo SUS. Pensando em tudo isso, nessas complexidades, qual o problema ou a dificuldade que você viu dentro da sua pesquisa que o transgênero mais elencou para você? É a familiar? É a social? É a de saúde? Qual é? Bom, eu acho que o preconceito é o principal problema e todos os outros derivam daí. Então, por eles não estarem... Então, o preconceito seria a maior queixa? Sim. Na minha visão, pelas coisas que eu analiso do que eles me disseram, eu acho que a questão principal seria o preconceito. E aí tudo deriva daí, por exemplo... Mas esse preconceito, o maior preconceito é o familiar, é o social?
Qual é? Eu acho que é social, porque todas essas questões perpassam, né, por questões sociais. A própria família está dentro. Então, por exemplo, muitos deles estão desempregados, das pessoas que eu entrevistei. De todas as pessoas que você entrevistou, Apenas uma trabalha. Isso, uma pessoa era concursada, mas esse participante ele já era concursado antes de fazer todo esse processo de transição. Aí depois que ele fez o processo, como é concurso, né, você não tem como tirar a pessoa do cargo. Só que todos os outros participantes estão desempregados. E um deles, assim, no dia que eu entrevistei, ele foi bem específico nisso. Ele falou, eu fiz uma entrevista e enquanto eu fiz a entrevista, estava tudo ok, a pessoa avaliou que eu tinha experiência, eu já tinha trabalhado num restaurante. Mas quando eu fui para apresentar os meus documentos, ela viu um documento que não correspondia à imagem que ela via na frente dela. E aí ele falou assim, a pessoa disse, mas como que eu vou te chamar? Isso vai causar uma confusão enorme aqui dentro. Aí ele disse, o que você está vendo na sua frente? E a pessoa disse, um homem. Ele, então, me chama pelo nome que eu estou lhe dando, meu nome social. Aí ele disse, e fui para casa, fiquei aguardando o contato, eles disseram que eu ia entrar em contato, mas nunca entraram em contato. E ele disse que essa questão se repetiu várias vezes. Então, me parece que, por exemplo, essa questão envolve também o nome social, mas antes do nome social tem a questão do preconceito. E esse preconceito, ele gera alguns problemas, tais como a prostituição. Isso aparece na pesquisa? Na minha pesquisa não, porque ela é mais voltada para homens transgêneros. No caso das mulheres transgêneras, essa atividade ela é um pouco mais frequente. Inclusive, na minha pesquisa, um dado assim, que eu achei super relevante é que a maioria deles ou já tem o nível superior completo ou está cursando algum nível superior. O que é muito interessante, que faz uma grande diferenciação entre o público das mulheres trans e dos homens trans. Então, eles estão nessas profissões que elas são, geralmente, profissões de cabeleireira, faxineira. Essas são as mulheres trans. No caso... Que exigem um nível de escolaridade que não seja graduado e etc. É isso, não necessariamente você tenha um nível de instrução maior para exercê-las, né? Então, geralmente, as mulheres trans estão nesse nicho e os homens trans, eles já não estão muito presentes. Deve haver, eu não tenho conhecimento, mas é provável que existam homens que também façam a prostituição. Aliás, assim, na minha pesquisa não existe, mas em alguns sites que você entre de entretenimento sexual, você tem, é muito mais numa questão de fetiche, é visto como fetiche e você acaba encontrando homens trans nesse caso, mas na minha pesquisa não apareceu. E como, dentro da sua pesquisa, esses transgêneros falam da situação dele e da religião? Bom, esse tema, ele apareceu muito mais como uma forma de eles resistentes à religião. Porque a religião judaico-cristã, ela prega muito essa questão do homem, da mulher, da questão cisgênera, né? Do que o homem só sente desejo pela mulher e vice-versa. Então, por não se enquadrar numa lógica dessa, pelo menos não diretamente, né? Como eles são pessoas trans, a identidade deles que não se enquadra, não a orientação sexual. Mas então, por não diretamente se encaixar, eles geralmente são resistentes, eles fogem muito desses lugares, porque nesses lugares eles sofrem muito preconceito, muita estigmatização, muita violência mesmo. Então, na pesquisa, ninguém relatou ter alguma religião, mas provavelmente tem crenças, mas também não foram relatadas. A outra pergunta que eu gostaria de fazer é como a gente vê em pesquisas que aqui no Brasil é o país que mais se mata travestis, né, em todo o mundo, ou seja, transgêneros. Qual a faixa etária dessas pessoas que você pesquisa? Bom, as pessoas que eu pesquiso são pessoas acima de 18 anos, a maior idade, até 40 anos. E é bem eclético, assim, eu tive pessoas que eu entrevistei que tinham 20 e pessoas com 38, por exemplo. E a grande questão dessa questão da violência, né, da transfobia e da homofobia, é que
tudo que é diferente sofre esse tipo de violência. Então, por eles não se enquadrarem nessa lógica cisgênera, eles acabam sofrendo muita violência. E agora, nesse atual momento social, é possível que cada vez se sofra mais violência ainda, né? Diante de tudo isso, que o nosso programa ele tem um tempo, né? Não dá para a gente continuar falando sobre isso. Se a gente pudesse, a gente continuaria. Mas eu gostaria, para fechar o programa, que você dissesse para a gente, para o nosso telespectador que está te assistindo, o que fazer, né? Se você tem alguém na família, se você tem alguém no trabalho, se você tem alguma pessoa próxima de você, em qualquer ambiente, como fazer para tornar essa pessoa inclusa, para deixar essa pessoa se sentindo melhor e não agravar essa situação? Bom, eu acho que principalmente, antes de você fazer suposições sobre a identidade de gênero, você tem que perguntar. Então, por exemplo, se você vê uma pessoa que não corresponde a uma lógica cisgênera, pergunta, fulano ou fulana, como eu te trato? Eu te trato no feminino, eu te trato no masculino? É muito melhor do que você supor que é um homem ou que é uma mulher. E tratar, por exemplo, com pronomes masculinos ou femininos e causar mais transtornos ainda e desconfortos. Eu acho que essa é a questão principal, primeira, na verdade. E você, dentro da pesquisa e pelo que você conversou, o próprio transgênero, ele aceita que o outro chegue até ele e diga, olha, eu não sei como tratá-lo, eu estou em dúvida se você é homem ou se é mulher? O transgênero aceita, será? Eu acho que é uma questão muito pessoal, depende de cada pessoa. Das pessoas que eu entrevistei, eu não tive nenhum problema com isso. Primeiro porque eu não supus nada, apesar de o contato já ter sido feito com eles anteriormente, então eu já sabia que eles eram homens trans, mas quando eles chegaram, eu tratei com a maior naturalidade, como eu trato qualquer pessoa. Eu acho que essa é a questão principal. E aí, qualquer resistência que a pessoa tem, ela vai se quebrando ao longo da conversa. Porque se a gente parar para pensar, por exemplo, se você é uma pessoa heterossexual, cisgênera, ninguém vai te perguntar nada sobre a sua sexualidade. Então, por que a pessoa transgênera tem que sempre estar justificando o que ela é, como ela se vê? Então, eu acho que é uma questão muito pessoal de, assim, você reconhecer que você tem seus preconceitos, mas antes dos seus preconceitos, você precisa respeitar o outro. E esse respeito, ele parte de você chegar e dizer objetivamente, olha, como que eu te trato? Eu te trato como no pronome feminino ou no pronome masculino? Sem entrar nessa questão de sexo. Qual é teu sexo? Porque eu acho que se torna um pouco invasivo. Então, você sendo simples e objetivo, eu acho que se torna mais fácil. E a gente desmistifica muita coisa. E como que você vê o futuro? Bom, um braço aí da minha pesquisa, eu pretendo problematizar lá para o doutorado essa questão do binarismo, né? Que eu vejo que no meu trabalho atual, no mestrado, eu tento fazer com que essa despatologização das identidades ela seja falada, seja refletida. Mas eu sei que ela esbarra muito numa questão de você quer despatologizar, você quer deixar de ser doença, mas você não quer deixar de ter o tratamento. Então, isso dentro do movimento, esse contraste ele é muito grande, dentro do movimento de trans, né? Então, você quer que parem de dizer que você é doente, mas você não quer parar os tratamentos hormonais, você não quer deixar de fazer a cirurgia. Então, eu acho que talvez, primeiro, precisa ter uma reflexão dentro do movimento de você entender que, independente da cirurgia, você se identifica daquela forma, então você é aquilo. Da feita que tiver esse empoderamento, e aí a gente pode problematizar lá para frente essa questão do binarismo, de ao invés de você ter que dizer que você é homem ou mulher, você passar a se ver, como a Butler fala, né, numa performance, uma coisa mais fluida, um movimento. Ao invés de eu ter que dizer que sou homem ou que sou mulher, ou assumir um papel de homem ou um papel de mulher, eu me ver nessa transição. E aí, se eu já não tiver mais que dizer que é uma coisa binária, então não teria por que patologizar.
Porque se não é homem ou mulher, se podem ser várias coisas, então não há essa necessidade de patologizar, de dizer que é uma doença. Mas essas reflexões, elas ficam para o doutorado, elas têm que amadurecer ainda. Silvani, eu agradeço muito a sua presença aqui. Muito obrigada. Te convido a vir várias vezes. O nosso programa fica por aqui. E qualquer dúvida, sugestões, entrem em contato pelo e-mail reginamomesso@uol.com.br. Até mais.